Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Quando as pessoas decidem, um canal como este aqui, dar likes, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, a fazerem comentários aqui como os que aparecem seguidamente de alta qualidade e a compartilharem os vídeos, sente-se nisto ações de solidariedade para conosco, para com esse trabalho fundamental aqui em nosso canal e nas redes sociais. Então, contamos com vocês nesse sentido. Bom, neste ano, as festividades de Natal ocorreram entre o final e o início da semana. Como dizem por aí vulgarmente, sem meditar na afirmação, num feriadão. Pois bem, o que desejo aqui refletir com vocês é sobre a contradição destas festividades, independente se sejam em ambientes religiosos, igrejas, centros de umbanda, candomblé, espírita, famílias, nas ruas, etc., independente de onde seja. Esses atos ditos natalinos, na verdade, são falsos. Porque o centro destes atos é uma figura esdrúxula, uma figura que eu diria assim, ridícula, com cores inclusive altamente suspeitas, que essa figura sufoca o verdadeiro e original sentido do Natal. Esta é uma figura que representa muito mais o sufocamento, a opressão e até a morte do que aquilo que dizem ser alegria em família. Eita, frasezinha bem vazia essa. Que definição bem pobre essa. O tal de Papai Noel, vejam bem, se denuncia até mesmo nas suas cores. Aliás, uma falta de cor e uma outra cor. A falta de é o branco e a cor é o vermelho. Evidentemente que o vermelho não guarda nenhuma relação com o sentido do martírio que ele representa em outras bandeiras, em outros estandartes. Não representa o significado revolucionário que deveria ter, mas o branco e o vermelho vêm, ou pelo menos são idênticos às da bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países imperialistas. E, como em qualquer outra coisa, na arte também não há coincidência. Ali há uma representação numa propaganda obscura, disfarçada, subliminar do imperialismo. E o que eu digo é fácil de provar. Pois o Papai Noel é figura, por exemplo, daquele refrigerante estadunidense que, usado como é muitas vezes pela população, fragiliza os ossos e os torna quebradiços. É um conteúdo líquido que gera câncer, principalmente no esôfago, no estômago e em outros órgãos. Que vende bilhões de dólares pelo mundo
Tanto que em países socialistas, este líquido não entra. Em Cuba, por exemplo, o presidente Fidel Castro não usou este líquido e criou um outro para consumo da população que não tem os males, que não encerra em si a química da morte. Pois esta bebida, esta empresa desta bebida, aliás, as duas bebidas que têm coisa parecida, tanto nos seus líquidos, nas suas químicas, usam o Papai Noel como símbolo e a cor é vermelha e branca. As cores são branca e vermelha. Branca que é a ausência de cor. As cores do imperialismo, as cores do mercado. E evidentemente que o Papai Noel é muito mais celebrado e é vendido para a adoração das crianças, a magia das crianças, a fantasia das crianças. Esta palavra magia, aliás, apareceu na propaganda desta bebida maior, que colocou ali Antônio da Selva, proprietário rural da novela Terra e Paixão, juntamente com Aline, a outra pequena proprietária, ambos na mesma mesa, quando durante o tempo inteiro são inimigos mortais. Ele, inclusive, mandando derramar sangue da família de Aline, ele, inclusive, mantém Aline sob ameaça e já tentou matá-la várias vezes. Sentados na mesma mesa, a falsa confraternização promovida por esta ideia de Papai Noel, deste refrigerante maldito. Portanto, o Papai Noel é um sufocador do Natal. Ele é uma figura ali presente, forte, que faz narcotizar as consciências e as sensibilidades das pessoas, e ele é entregue para as crianças como maneira de, desde muito cedo, perverter a visão justa de mundo que deveria dominar as crianças. Esta figura esdrúxula, com as marcas do imperialismo, não guarda nenhuma relação com aquilo que algumas pessoas mais velhas, como eu, costumam dizer: mas no meu tempo, no tempo do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, era muito bom. Era muito bom, será porque era bom mesmo, ou porque éramos crianças e não sabíamos que muitas vezes o pai, o avô que se vestia de Papai Noel era o mesmo machista, era o mesmo escravocrata, era o mesmo proprietário, era o mesmo patrão que explorava pessoas. Então será que era isso mesmo? Era bom? Ou era nossa magia, nossa inconsciência que conduzia esta sensação? Então Papai Noel é uma figura da morte, capturada pelo mercado, como registrei, não somente por esta bebida, mas todas as marcas, todas as emissões de televisão, em toda parte se usou esta figura do Papai Noel como símbolo do Natal, mas o Natal do mercado, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Esta figura representada pelo Papai Noel é a figura inuviante da sociedade, que alguns países, algumas comunidades não conhecem, são muito mais felizes do que estas que usam esta figura.
Então a direita usa essa figura, o mercado neoliberal usa essa figura. A mídia colonizada a serviço dos interesses do mercado neoliberal adota essa figura sobejamente como fator de enganação. Então, é uma figura boa. Se fosse boa, não seria usada pela Globo, por exemplo, que no final, no Natal, ainda passou um filme mostrando uma dramática situação de um adolescente e de uma mãe, negro e negra, usando ainda os negros e negras que estão em moda nesse identitarismo burguês, com fator de divisão e de conflito entre eles mesmos. Lá estava, por detrás de tudo, a figura desta bebida, que era central. Papai Noel apenas era uma fachada. Mas uma fachada que acompanha o centro dos interesses neoliberais desta bebida, deste refrigerante maléfico para a saúde. Mas a esquerda também faz isso. Muitos da esquerda, em vez de celebrarem o Natal com as suas marcas libertárias, com as suas marcas marginais, com as suas marcas do abandono e ao mesmo tempo com seus sinais de enfrentamento, os seus sinais de luta, as suas sementes de uma nova perspectiva humanitária, humanista, libertadora, não usam Papai Noel. A justificativa é que Jesus está ligado à religião. Mas Papai Noel não é um produto distorcido de São Nicolau? Que era uma figura extremamente bondosa e justa de fato, não esta figura usada para enganar a sociedade? E nada mais mentiroso do que dizer que Jesus é ligado à religião. A ignorância é tão grande que não é capaz de ajudar a perceber que Jesus é usado, não a partir da figura histórica, naturalizada, a figura palestina, geográfica, da pobreza, da periferia, mas a partir de um Jesus fantasmagórico, criado à imagem e semelhança dos donos de igrejas que usam o Papai Noel para sufocar aquele que não tem nada a ver com religião. Aliás, se há alguém que não tem nenhuma relação com religião, e esse alguém é Jesus. Ele não nasceu no templo de Jerusalém e nem numa família judaica. Ele não nasceu de parte dos seguidores do Deus Sol ou do Deus César. Pelo contrário, foi perseguido desde cedo pelos representantes de César. Ele não nasceu dos deuses pagãos, e aqui usa a palavra pagão no bom sentido do original da palavra, que é o campo aquele, livre de todas as pressões, onde sepultam as pessoas queridas. Pagão vem daí. Nem mesmo deles Jesus é nascido, mas como um marginalizado, nascido numa estrebaria, como um marginalizado perseguido desde antes de nascer. E depois de nascer teve que se mudar com a sua mãe e seu pai, ou a sua mãe e seu pai se mudaram para o Egito porque foi perseguido pelos poderes religiosos e políticos do seu tempo. Então, é de uma ignorância impressionante isso. Não mencionar Jesus no Natal, porque em nome do incentivo e da valorização da cultura, Jesus não tem
não querem se relacionar com igreja, com religião, com nada, e preferem o Papai Noel esdrúxulo do mercado neoliberal. Entanto, Jesus trouxe um projeto de libertação da opressão, da barbárie dos tempos mais violentos e cruéis do Império Romano, que já começava a sua decadência nos tempos de Jesus, com toda a virulência com que vive a decadência o grande império. Então aí tem razão o meu amigo pastor Silvio Menck, pastor da Igreja Evangélica de confissão luterana no Brasil, que vive na Alemanha e que escreveu esse livro que já mencionei na reflexão do Evangelho e numa outra reflexão, Impulsos. E nesse texto aqui, após o Natal, ele mostra esta desolação que existe, esse vazio que existe, quando Jesus, conduzido por Maria e José na fuga para o Egito, desaparece. Quando os magos, e não se trata de reis aqui, não existem rei magos, existem só os magos, quando os magos voltam para os seus estudos e desaparecem. Quando os pastores voltam para os seus rebanhos, para os seus trabalhos duros e marginalizados, desaparecem e se apaga a festa. As injustiças voltam ao seu estuário comum, as suas normas, a sua estruturação econômica e social, no processo de expulsão, no processo de marginalização, no processo de injustiça econômica e social, diz o pastor Silvio Menck. Porque Papai Noel não tem nada a ver com isso. E como Jesus continua sendo um abandonado, não se é justo depois que passa. O que não é celebração de Natal, mas festividade do mercado, festividade de quem não tem compromisso com a humanidade. E também o outro pastor, hoje o dia das citações dos pastores luteranos, pastor Minter Isaac, da Igreja do Natal em Belém, que disse dias antes deste Natal cruel, ao criticar fortemente o mundo ocidental pela sua hipocrisia e racismo, e denunciar particularmente a cumplicidade da Igreja na crise, dizendo assim: estamos indignados com a cumplicidade da Igreja. Exatamente a Igreja, e eu diria, me permitiria dizer, pedindo licença ao pastor Minter, que as igrejas que capturaram Jesus e o vestiram com as cores vermelha e branca do imperialismo, estas igrejas não se importam com o que ocorre com os palestinos, com o povo palestino, porque elas estão sequestradas, capturadas pelo capitalismo neoliberal, e a sua gente, cansada de tanto correr para servir a este mercado, imolar-se aos pés desse mercado, que não se importa mais com Jesus, mas consigo mesmo e com essa coisa esdrúxula que se chama Papai Noel, que é o Papai Noel da consolidação da injustiça, das trevas, do ódio, da matança, do genocídio, da fome e da miséria dos que são vítimas das suas brutais
injustiças. É isso que se vê. E temos que chamar a atenção para isso. E alertar que Papai Noel não é propriamente, agora, depois de capturado pelo mercado, um produto cultural, mas um artifício de manipulação, de sufocamento, que mais uma vez exerce o papel de crucificar na magia, crucificar na alienação e de sufocar até a morte o Jesus de Nazaré, verdadeiro revolucionário que deveria ser lembrado no dia do seu aniversário e o ilustre esquecido pelo sufocamento desse tipo de festividade que não tem valor humano nenhum. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.